A partir de hoje, o Ministério Público de Contas de Alagoas estará ainda mais próximo da sociedade. É que além dos nossos canais de comunicação, como o site oficial e as redes sociais, o órgão conta com esse espaço na TV Cidadã, canal 35.2. Aqui no MPC em Foco, vocês ficarão por dentro das principais ações e atuações do órgão e vão conhecer um pouquinho o Ministério Público de Contas. No nosso programa de estreia, convidamos o Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, que vai apresentar o órgão a vocês. Obrigada pela presença, doutor Enio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Andresa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre o Ministério Público de Contas e gostaria de agradecer também a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Rosa Buquerque, que disponibilizou esse espaço na TV Cidadã para que nós possamos apresentar ao público, à sociedade em geral, um pouco da estrutura e da atuação do Ministério Público de Contas aqui no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Doutor Enio, eu gostaria que o senhor começasse explicando aos nossos telespectadores o que é o Ministério Público de Contas. Bem, o Ministério Público de Contas é um órgão que atua no Tribunal de Contas do Estado, na defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Nós somos um congênere do Ministério Público Estadual, sendo que o Ministério Público Estadual atua junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Poder Judiciário, e nós exercemos as mesmas atribuições, só que funcionando junto ao Tribunal de Contas do Estado. Uhum. E qual é a composição do Ministério Público de Contas aqui de Alagoas? O Ministério Público de Contas em Alagoas, ele é composto por 7 membros, 7 procuradores, e nós temos também uma estrutura administrativa de apoio que nos é fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que nós ainda não dispomos de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Essa é uma luta nossa aí ao longo desses anos, desde que ingressamos em 2011. Também existe uma luta nacional, um movimento nacional nesse sentido de conferir autonomia ao Ministério Público de Contas, mas enquanto não conseguimos esse objetivo, o Tribunal de Contas do Estado nos dá esse suporte da estruturação administrativa de servidores, de espaço e demais materiais que nós precisamos para exercer as nossas atribuições. Como está dividido o Ministério Público de Contas? Desses 7 procuradores, nós temos um que funciona como procurador-geral e os outros 6 procuradores, cada um é titular de uma Procuradoria de Contas, que são os órgãos de execução do Ministério Público de Contas. Além disso, nós temos um órgão colegiado, onde são tomadas as decisões mais importantes para o Ministério Público de Contas, que é o Colégio de Procuradores. Vou dar um exemplo. Se tiver um conflito de atribuição entre um procurador e um outro procurador, ambos entendendo que não são ou que são competentes para atuar em determinado processo, esse processo é encaminhado para o Colégio de Procuradores, que vai definir quem é o responsável pela atuação. Então é o órgão soberano, o órgão que tem as decisões mais importantes, mais relevantes pelo Ministério Público de Contas. Me explica um pouquinho, doutor Enio, como está dividido, cada procurador fica com uma certa quantidade de municípios, é isso? Isso. Quando ingressamos aqui no tribunal, nós, na verdade, refundamos o Ministério Público de Contas em 2011, porque o último procurador que havia funcionado regularmente no Ministério Público de Contas era o procurador Murilo Mendes, que se aposentou em 2004. Quando nós entramos em 2011, nós começamos a reformular as áreas de atuação do Ministério Público de Contas e nós fizemos grupos de atuação para cada uma das 6 procuradorias, que é responsável por em torno de 17 a 20 municípios, cada uma delas, e mais uma distribuição dos órgãos da Prefeitura de Maceió, do município de Maceió e também dos órgãos do Estado. Além dessas 6 procuradorias, nós temos a Procuradoria-Geral, que eu estou exercendo no momento, que também tem algumas atribuições específicas, como, por exemplo, dar parecer nas contas do governador do Estado e do prefeito da capital. Então, nós temos uma distribuição de trabalho que é feita por uma ordem de serviço aprovada pelo Colégio de Procuradores, como eu disse, que é o órgão soberano da instituição, e que essa ordem de serviço está, inclusive, no nosso site. Quem tiver interesse ou curiosidade de saber qual município está ligado a qual procurador, é só entrar no nosso site, www.mpc.al.gov.br.
Doutor Enio, qual é a principal função do Ministério Público de Contas? Bem, o Ministério Público de Contas, ele atua, atua como parecerista. Nós emitimos parecer em todos os processos que tramitam no Tribunal de Contas. Então, todo o processo que envolve controle dos recursos públicos que tramitam no Tribunal de Contas passam pelo Ministério Público para a emissão de parecer. Além disso, nós atuamos nos nossos procedimentos investigativos. Por vezes, alguém da sociedade ou alguma entidade encaminha ao Ministério Público de Contas uma denúncia ou uma informação de que está havendo desvio ou malversação de recursos públicos, e nós instauramos um processo, solicitamos informações ao órgão responsável, ao jurisdicionado, e a partir daí iniciamos um procedimento que pode dar origem a uma representação no Tribunal de Contas, pode ser feita uma recomendação ao gestor. Então, basicamente, nós temos duas linhas de atuação. Uma linha de atuação que é atuar em todos os processos que tramitam no tribunal, e uma outra linha de atuação que é instruir os nossos procedimentos próprios investigativos. O órgão, então, recebe denúncia também da sociedade? Sim, sim. O Ministério Público de Contas, assim como o Ministério Público, está aberto a receber demandas da sociedade, alguma notícia sobre irregularidade, sobre algum desvio de recurso público, pode ser encaminhado diretamente ao Ministério Público pelo nosso site, pela ouvidoria, ou até mesmo pessoalmente aqui no Ministério Público. Estamos sempre abertos para receber essa participação da sociedade. O procurador de contas, ele tem poderes para julgar processos? Não. O procurador de contas, ele atua como órgão opinativo no Tribunal de Contas. O julgamento, é importante a gente ressaltar isso, é sempre feito pelo Tribunal de Contas, por uma de suas câmaras ou pelo Tribunal Plenário. E o que nós fazemos é emitir o nosso juízo ao tribunal, sinalizando que o Ministério Público entende que determinado ato ou determinadas contas, ela é regular ou irregular. Mas o poder de julgamento é sempre do Tribunal de Contas. Mas o tribunal, então, ele pode discordar do parecer do Ministério Público? Sim. O Tribunal de Contas, ele é soberano para tomar a sua decisão, tanto que, por vezes, toma integralmente acolhendo o parecer do Ministério Público, outras vezes rejeita totalmente o parecer do Ministério Público, e em algumas outras vezes acolhe em parte. Então, mas a decisão é sempre do Tribunal de Contas. A gente faz um juízo de que existe uma irregularidade quando ofertamos uma representação, mas o julgamento da representação é sempre feito pelo tribunal, pelo seu órgão pleno ou pelas suas câmaras. O Ministério Público, ele não tem poder de julgar os processos que tramitam aqui no tribunal, mas ele tem assento às sessões. Sim. Todas as sessões do Tribunal de Contas, sejam elas as sessões das câmaras, que tem duas câmaras deliberativas, ou as sessões plenárias, em todas as sessões, um representante do Ministério Público tem assento à sessão para fazer a defesa oral dos pareceres emitidos nos autos, bem como para uma eventual defesa, uma questão de ordem sobre a defesa da ordem jurídica ou do regime democrático no funcionamento da sessão dos tribunais de contas. Na sessão plenária, quem atua sou eu, como procurador-geral, e na minha ausência, o subprocurador-geral, Gustavo Santos, também atua na sessão plenária. E nas sessões das câmaras, nós temos outros dois procuradores que são designados, um para atuar junto à primeira Câmara Deliberativa e outro procurador que atua na segunda Câmara Deliberativa. Doutor Enio, as sessões do Tribunal de Contas, tanto as da Câmara quanto a do plenário, ela pode ocorrer sem a presença do membro do Ministério Público, ou a presença é obrigatória em todas as sessões? Não, a legislação ela é clara no sentido de que a presença do membro do Ministério Público ela é essencial para a validade da sessão do tribunal. Então, o tribunal não pode funcionar sem a presença, sem a participação do membro do Ministério Público nas suas sessões. Só para a gente encerrar, explica para a gente como se dá o acesso ao cargo de procurador do Ministério Público de Contas. Como uma regra geral para todos os cargos, empregos públicos, existe a necessidade de um concurso público para o ingresso ao cargo de procurador. Atualmente, nós somos egressos do concurso que foi feito em 2009 e os 7 procuradores que atuam no Ministério Público de Contas hoje somos do mesmo concurso, tendo em vista que até aquele momento os 7 cargos estavam vagos. E teve um concurso de provas e títulos que foi promovido por uma instituição nacional, a Fundação Carlos Chagas, e todos nós ingressamos no Ministério Público de Contas por intermédio desse concurso.
Brevemente vai ter um cargo que vai estar vago, né, com a nomeação para conselheiro do nosso colega procurador Rodrigo Cavalcante, e a gente espera em breve estar fazendo também um concurso público para preencher esse cargo de procurador, até porque é essencial a participação, né, ter um procurador atuando na procuradoria, que o doutor Rodrigo hoje é titular da 6ª Procuradoria de Contas, que vai ficar vaga. Nós vamos fazer um sistema de substituição, mas é essencial que a gente preencha esse cargo para que o Ministério Público possa voltar a funcionar na sua plenitude, da sua composição. Ok, então, doutor, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada pela participação do senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradecer a você, Andresa, pela iniciativa, né, de idealizar esse programa e nos propor, trocamos ideias, e a partir de hoje aí esperamos que a gente possa se comunicar melhor com a sociedade. Vamos ter esse canal aí aberto, programas semanais, e eu iniciei como procurador-geral e todos os nossos colegas vão ter a oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre o funcionamento, a atuação e as atribuições do Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor. Até o próximo programa. O nosso programa de estresse está chegando ao fim. Acompanhe o MPC-AL através da internet no nosso site www.mpc.al.gov.br e também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.